Olá, meus amigos e minhas amigas, doutora Iracema, fisioterapeuta. E hoje o nosso tema é risartrose. Mas antes, eu quero justificar a ausência tão prolongada do nosso canal, não termos colocado novos vídeos. Tivemos várias adversidades, especialmente com o nosso material de filmagem. E com a pandemia, era muito difícil conseguir alguém para arrumar, conseguir peça. Por isso o tempo se estendeu tanto. Mas o importante é que nós estamos de volta. Falando sobre saúde, qualidade de vida, conhecendo o nosso corpo. Eu espero que vocês tenham sentido minha falta, porque eu senti muita falta. Você sabe o que é risartrose? A risartrose é artrose na articulação da base do polegar. Então vamos recapitular. A articulação é o encontro dos ossos. Joelho, tornozelo, quadril, punho, cotovelo e mão. Então, todo encontro de dois ossos é uma articulação. E na mão, especificamente, nós temos várias pequenas articulações. Dá uma olhadinha aqui nesse esqueletinho da mão. Quando tem o encontro da falange distal e da medial, nós temos uma articulação. E essa articulação, todas as articulações, elas são recobertas por uma cartilagem, que a gente chama de tecido, porque é um tecido que é branquinho. Para você ter uma ideia, quando você quebra o ossinho da galinha na articulação, no encontro do osso, não tem uma massinha branca? É cartilagem. Nós também temos. E essa cartilagem, ela facilita o deslizamento do osso de um sobre o outro, que favorece o nosso movimento. A artrose o que é? É o desgaste dessa cartilagem. A gente fala muito de artrose de joelho, de quadril, e a mão também acontece. E a predominância na mão é nessa articulação. Tudo bem até aí? Como a anatomia da mão? Vamos lá. A articulação mais afetada na mão é esta aqui. Esse ossinho pequenininho é chamado de trapézio. E esse amarelinho, metacarpo. Vamos pensar nesse dedo. Ele faz movimento de extensão, flexão, abdução, que é abrir, adução. Ele faz movimento circular e oponência. Toda articulação que é muito usada, ela tem uma probabilidade maior de desgaste. E para que essa tenha todo o movimento, o formato dela é como se fosse uma sela, para que facilite o movimento. E com isso, ela tem uma chance maior de desgaste. Lembrando, não podemos esquecer, que na mão nós temos músculos que eles começam e terminam dentro da mão, e tem músculos que começam na mão e vão até o antebraço. E aqui alguns músculos que estão ligados a essa articulação. E eu trouxe uma imagem já para você visualizar o que acontece. Ó, aqui é o trapézio e aqui é o metacarpo.
acontece uma degeneração. Percebe como tem toda uma alteração? A radiografia dá para ver. O que causa a risartrose? Primeiro ponto, a genética. Uma predisposição. Você viu que eu parei para pensar, né? Porque hoje em dia a ciência fala da genética que a gente não precisa ser refém. E lá na frente você vai entender isso, nós voltamos a falar da genética. Então, nos escritos, a genética, traumas recorrentes e o excesso de uso, que é uma coisa muito comum. Tem alguns médicos até que preconizam que a risartrose é uma doença dos novos tempos, por conta do uso desse aparelhinho aqui. Porque, se você observar, a gente usa muito o dedo para digitar. E que hoje é um mal necessário, né? Ou um bem necessário. E tem uma causa secundária, que é quando a pessoa tem uma doença já, principalmente envolvendo as articulações, e aí ela tem uma probabilidade maior de desenvolver a risartrose, como a artrite reumatoide. E tem outra coisa, mulheres, principalmente acima dos 40 anos, têm maior probabilidade de desenvolver a risartrose, por conta dos hormônios. E tem um outro detalhe, assim, uma curiosidade. Você sabia que as mulheres, na época da menstruação ou da gestação, o corpo da mulher, ele, para se adaptar às mudanças, os ligamentos, porque lembra que nas articulações passam os ligamentos, eles ficam mais frouxos. Tanto que o médico sempre recomenda para uma gestante não usar salto alto, porque ela tem facilidade maior de vir ao pé. Mas isso é uma outra história. Voltando aqui na risartrose. Se nós temos os ligamentos, o nosso corpo não vai falar assim, vai ficar frouxo só esse ou aquele ligamento. Fica todos. E há a facilidade de desenvolver a risartrose, porque a articulação perde a estabilidade. E vamos falar, né? A mão vamos dizer, tudo, né? Então, vamos falar uma coisa muito importante, os sintomas. É dor, calor, rubor e edema, que são os sintomas da inflamação. São os 4 sintomas da inflamação. Dor, calor, que aumenta a temperatura local, rubor, que fica vermelho, ele pode não ficar vermelho por fora, mas fica por dentro. O rubor, e o edema, que é o inchaço. Esses são os sintomas de um processo inflamatório que acontece na articulação. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre inflamação, nós temos um vídeo falando sobre sistema imunológico e como acontece a inflamação. Tá aqui no canal, você dá uma olhadinha. Outra coisa, rigidez matinal. Lembra quando eu falei sobre a artrose de joelho? Tem a rigidez, é uma característica da artrose, é uma rigidez matinal. E conforme você começa a fazer os movimentos, ela vai melhorando e você consegue passar o dia. Isso no início. E por conta da inflamação, vai perdendo força muscular. Então você começa a ter, a pessoa, né, começa a ter dificuldade de segurar objetos, de fazer as atividades diárias. Por isso que é importante procurar seu médico logo de início, porque se isso evolui, pode haver até uma deformação no dedo. E aí ele vai perder a função. Vamos falar do tratamento. Nossa, você viu que eu tô suspirando hoje, mas eu tô tão emocionada de voltar a gravar, vocês não fazem ideia. O tratamento conservador da risartrose, primeiro, gelo,
Por que o gelo? Porque o gelo ele diminui o processo inflamatório e não estimula o metabolismo, acelerando a artrose. A fisioterapia atua com aparelhos que é o TENS, que é aquele choquinho, e o ultrassom, que faz uma microfibrilação a nível celular para diminuir a inflamação. Então, o tratamento conservador baseia-se diminuir a inflamação, que vai diminuir a dor, vai diminuir o inchaço, vai diminuir a temperatura que está aumentada, que é o calor, né? E exercícios. Para quê? Para fortalecer essa musculatura. Porque fortalecendo a musculatura, a gente ajuda na estabilidade dessa articulação. O médico vai passar um anti-inflamatório. Tem alguns médicos que até fazem aquela aplicação intra-articular, que é dentro da articulação. Eles colocam um analgésico e um anti-inflamatório direto na articulação. Tem um alívio rápido? Tem. Só que alguns profissionais têm certas restrições. Por quê? Porque pode aumentar o processo da artrose. Então, você tem um benefício momentâneo, que é aliviar a dor, mas a tendência é evoluir com mais rapidez a artrose. Eu ainda sou a favor de você ir no conservador. Mas caso nada disso resolva, muita dor, aí pode ser cirúrgico, eles retiram a cirurgia mais comum é retirar o trapézio e a pessoa vai ter um pouco mais de qualidade de vida. Mas o que é importante? Como evitar, como diminuir essa artrose que já está instalada? Quando eu falo exercícios para fortalecer a musculatura, não é só do corpo, é da mão também, porque ela é muito importante para o nosso dia a dia, não é verdade? Então, fortalecer exercícios simples que você pode fazer, como colocar um elástico e abrir os dedos, você fortalece essa musculatura. Você pode fazer isso assistindo televisão. Faz 3 séries de 10. Fazer esse movimento. Pôr o dedo aqui e empurrar. Agora, falando um pouquinho de suplementação, Dr. Laí Ribeiro, ele fala em alguns vídeos da internet da glucosamina e condroitina, que elas ajudam a reconstituir a cartilagem. E agora vamos falar lá de genética. Nós vamos chegar a isso. O fato de você ter sua mãe, sua avó ter tido alguma doença, ou seja, uma rizoartrose ou qualquer outra doença, não significa que você está condenado a ter, porque no seu DNA vai ter lá um histórico. Mas você não precisa se refém. Se você muda, se você oferece para o seu corpo condições dele se autoproteger. Porque nosso corpo sabe como recuperar. Um fato simples é quando você faz um corte. Se você não pôr nada, seu corpo vai criar uma casquinha para fechar, vai tirar tudo que entrar de errado lá dentro, tudo que não for saudável, ele vai eliminar, vai fechar, e você, no máximo que você vai ficar é com uma cicatriz. Então ele sabe o caminho de se recuperar, e não é só na pele, é em todo o corpo. Mas para isso, você precisa oferecer nutrientes
que mantenham esses soldadinhos que fazem esse trabalho de fechar esse corte, ou de qualquer outra alteração que tenha no nosso corpo, para que eles tenham condições de fazer o trabalho deles. Vamos lá, imagine que você ponha que vá um exército para uma guerra e eles não têm preparação nem armamento. Eles vão perder a guerra. Não é diferente do nosso corpo. O nosso sistema imunológico, ele está sempre nos defendendo. E como eu disse de início, a articulação, durante todo o processo da vida, ela vai craquelar conforme o movimento. Só que o nosso corpo vai ter os nutrientes para recuperar. O que acontece quando tem o desgaste? Tá faltando nutrientes. É aí onde entra a glucosamina e a condroitina, porque eles não são medicamentos, são suplementos. Entenderam onde eu estou querendo chegar? Se você oferece para o seu corpo as condições para que porque o tempo todo ele procura o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio. Se você oferecer nutrientes para isso, você vai ter qualidade de vida, envelhecimento saudável. Então converse com o seu médico sobre a suplementação. Fale com ele sobre a vitamina. Não esqueça, o corpo é seu. Você precisa estar atenta. Observe-se. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu pessoalmente vou responder. E não se esqueça, se gostou, dá um clique aí, né? Se inscreva no nosso canal e compartilhe. Muito obrigada e eu estou muito feliz de estar de volta.